A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar de Esther 7:2, né? No segundo jantar que ela dá ali para o rei e para Amã. E aí o rei pergunta a ela qual é a sua petição finalmente, né? Eu busquei algumas traduções nas Bíblias que temos hoje em dia, e a linguagem de hoje foi a mais simples que eu encontrei, clara, né? Ela fala assim: respondendo Esther, se eu puder me valer da vontade do rei, claro, e se for do seu agrado, a única coisa que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e a do meu povo. 4. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não daria importância, pois não seria justo incomodar você por causa de uma desgraça tão sem importância como essa, porque naquela época era comum ser vendido como escravo, certo? E aí o rei fala: quem é este homem que está pensando fazer isso? E onde ele está? E ali vem: o nosso inimigo e perseguidor é Amã, essa criatura aqui, ó, que está comendo comigo, com você aqui nesse momento, né? Então Amã ficou olhando para o rei e para a rainha como se não tivesse noção do que estivesse acontecendo, porque ele não imaginava que Esther era judia, não é mesmo? Malemar, ele sabia que Esther foi criada ali pelo seu arqui-inimigo maior, vamos dizer assim. E nesse momento, então, que Esther falou que era Amã o perseguidor, o rei saiu da sala furioso e foi até o jardim. Imagina os jardins daquelas Babilônias lindos e maravilhosos e gigantescos, né? E aí o rei foi ali para respirar um ar fresco e não matar Amã pelas próprias mãos naquele momento. Brincando, meu pensar, né? E Amã então se jogou aos pés, algumas traduções dizem ao colo, algumas traduções dizem ao sofá onde ela estava. De qualquer maneira, naquela época não se poderia ficar com uma mulher a sós em um quarto, principalmente sendo ela rainha. Quando eu digo um quarto, é um lugar fechado, de quarto fechado, né? Que eram tendas naquela época. Então, Amã não poderia ter ficado ali sozinho com Esther. Mas se ele fugisse, ele seria, claro, imediatamente culpado, né? E se ele saísse atrás do rei, quem iria pedir misericórdia pela vida dele? Ninguém. Então ele decidiu ficar e pedir ali misericórdia para a vida dele. Mas como nós sabemos, nós queremos sempre, involuntariamente ou voluntariamente, ou sempre queremos livrar a nossa própria pele, né? Então, o rei volta, e quando o rei volta e vê aquele homem perto da sua mulher, então ele se enfurece e ele fica muito bravo, né? Então, mas antes disso, a gente pode pensar o seguinte: será que Deus não poderia ali ter dado uma chance à Amã? Ele estava ali pedindo misericórdia para Esther. Será que Deus não poderia ter usado essa situação para então mostrar a sua glória, que teria convertido Amã? Como diz em Ezequiel 33:11, né? O Senhor fala que não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então Deus não tem prazer na morte. E ali mandar Amã para morrer era exatamente isso, né? Será que não seria uma glória maior para o Senhor? Mas após 3 dias de jejum, acredito que Esther estava preparada. Deus já tinha colocado no coração dela o que fazer, não é? E em nenhum momento que nós lemos a Bíblia, nós vemos que Amã tinha se arrependido, né? Ele simplesmente estava implorando pela sua vida, ele queria livrar a sua pele, ele não estava arrependido, porque aqui pelo menos não fala nada de arrependimento, né? Mas entre parênteses aqui, se o nosso querido amigo rei Saul lá atrás tivesse aniquilado os agagitas, como Deus mandou, Esther não estaria naquela situação, menos ainda Amã, né? Porque se tivesse acabado com eles lá atrás, não teriam gerações
para então querer matar os judeus mais uma vez. Mas nosso amigo Saul não fez o que Deus mandou e aí lá no futuro alguém pagou, né? O diabo sempre nos engana. Ele sempre mostra o pecado como uma coisa linda, maravilhosa, gostosa, mas que vai trazer consequências. Então, esteja certo e cuidado com as suas atitudes, né? Voltando o rei do jardim, vendo Amã ali ajoelhado, pedindo misericórdia, tirou o rei do sério, né? E aí ele fala ali, você quer me desonrar na minha casa? Aqui dentro, com a minha mulher? Além de tudo que eu acabei de ver, de ela falar para mim que você quer fazer, acabar com eles todos, né? Então, os guardas, pelo tom de voz do rei, já sabiam o que iria acontecer com Amã a partir daquele momento, né? Então, já sabia que ali para ele tinha acabado. Mas veio, então, Arbona, que nós falamos lá atrás um pouquinho sobre Arbona, né? Perto da casa de Amã tem uma forca, disse Arbona. Uma forca de 20 metros de altura que Amã mandou construir para enforcar Mordecai. Aquele mesmo que hoje, durante o dia, o Senhor honrou nas ruas da cidade como uma pessoa que salvou a sua vida. Então, eu acredito que Amã ali deve ter ficado extremamente nervoso e o rei mais ainda, porque ele tinha honrado Mordecai durante o dia e ali sabia que Amã já tinha tramado de matá-lo. Então o rei aí começa a juntar todas as peças e fica com mais raiva, e eu acredito que pelo tom da sua voz vem então os súditos cobrem a cabeça de Amã e os levam. Então vindo Arbona ali, que estava ali todo no meio daquele povo, e fala para o rei da forca. E o rei então fala, enforquem Amã na forca que foi construída para Mordecai. E assim nós continuamos mais uma semana. Que Deus os abençoe.